A nós lermos no livro de Êxodo, no capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17, nós leremos do versículo 1 até o versículo 14. Convido desde já toda a igreja para nós lermos a palavra. Fiquemos de pé, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Podem sentar, meus irmãos. Igreja do Senhor, nós acabamos de ler um texto maravilhoso, um texto que tem uma palavra extraordinária aos nossos corações. Eu quero falar nesta noite sobre 6 verdades aprendidas em Refidim. A palavra Refidim significa refrigério. E nós lemos nesta noite, irmãos, Deus ordenando a Moisés que conduzisse o povo até este lugar chamado Refidim. Esta foi a primeira estação dos israelitas depois que eles saíram do Egito. Foi um lugar onde eles tiveram uma demora maior, ali eles permaneceram um certo tempo. E este lugar ficava perto do Monte Horebe, como diz o texto. Interessante que Deus leva o seu povo para um lugar chamado refrigério, porém é um lugar que não tem água. E isso vai gerar no coração do povo, irmãos, uma grande insatisfação. E o texto vai dizer que por causa desta manifestação, aquele lugar se chamou Massá, que significa provocação, e também Meribá, que significa rebelião. Um lugar que era para ser de bênção, de glória, de aleluia, de comunhão, gera então este tipo de comportamento no meio
do povo de Deus. Que comportamento lamentável na igreja. E aí eles começam a acusar Moisés de ter trazido o povo do Egito para matá-los de sede e de fome no deserto. Então eles dizem com muita clareza que a intenção de Moisés era destruí-los no deserto. E nós vamos meditar nesse texto, irmãos, e ver como Deus mais uma vez manifestou a sua misericórdia na vida deste povo. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, está no versículo 1. E é a seguinte: os caminhos de Deus para as nossas vidas podem nos levar a situações inexplicáveis. Amém, igreja? Os caminhos de Deus para as nossas vidas nos levam a passar por situações inexplicáveis. Porque a ideia de partir para Refidim não partiu de Moisés. O texto é claro que diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento de quem? Do Senhor. Moisés estava tão somente obedecendo a voz de Deus, e ele vai conduzir o povo para um lugar chamado Refidim, refrigério, certamente esperando que o povo encontrasse ali muita água, muita sombra, e ali eles teriam um momento de descanso e de tranquilidade, mas eles chegam e não tem água. Imagina aí, mais de 1 milhão de pessoas, levando milhares de animais, de crianças e pessoas idosas, e chegam naquele lugar e Moisés, cadê a água? Há um hino que diz assim: ninguém explica Deus. E é verdade, o agir de Deus, irmãos, é profundo na vida do seu povo. E ele age de diversas maneiras, e muitas vezes ele nos leva a passar por situações e a enfrentarmos determinadas circunstâncias que nós não entendemos. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor falou comigo. Senhor, eu estou neste lugar, eu estou seguindo a tua direção, eu estou obedecendo a tua palavra, mas eu não entendo o que está acontecendo comigo. Não sei se você já passou por isso, mas eu passei. E eu tenho passado recentemente muitas lutas, como os irmãos sabem. Eu e minha esposa oramos 20 anos para termos um filho. 20 anos. E quando ele veio, quase que ele morria. Ele teve sepse, ele teve infecção generalizada, e o médico disse: não tem jeito. E Deus estendeu a sua mão e o curou. Ele fez uma cirurgia com 7 meses, tirando 2 baços. Ele nasceu com 2 baços. E o médico disse: ele não tem idade, ele não resiste. Ele resistiu para a glória de Deus. Os médicos disseram: ele não pode ter Covid de jeito nenhum. Os irmãos sabem, há 15 dias atrás ele teve Covid. E para a glória de Deus ele escapou. E nós estamos aqui, irmãos. E eu conversava com a irmã Luzimar. Às vezes nós não compreendemos determinadas situações. Mas quando nós estamos, irmãos, obedecendo à voz de Deus, Ele vai manifestar a sua glória e o seu poder. E nós não entendemos por causa das nossas limitações, irmãos. Somos tão pequenos. E o povo estava olhando para as circunstâncias, as montanhas, as pedras, um lugar seco, árido. Moisés, onde está a água? E Deus iria manifestar a sua glória, irmãos. Porque Ele não precisa de dizer tudo, Ele não precisa explicar tudo, porque Ele é Deus. Mas Ele queria manifestar o seu poder na vida daquele povo. Como Ele muitas vezes nos faz, irmãos, caminhar em lugares difíceis, enfrentarmos lutas e situações, e nós olhamos: Senhor, eu estou aqui diante da Tua face, está tão difícil, Senhor. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Esta é a primeira verdade, irmãos. Deus é surpreendente. E Deus tinha água em abundância ali dentro da pedra para o seu povo. Muitas vezes nós não enxergamos as bênçãos, os milagres de Deus, porque os nossos olhos carnais muitas vezes olham apenas para o que é material. Mas algo de bom e poderoso da parte de Deus está guardado para aqueles que creem e para aqueles que nele esperam. E nós precisamos, irmãos, ter
atitudes de gratidão no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Marcos 6, diz que Jesus despediu os discípulos e ele foi orar. E ele ficou a noite inteira orando. E na quarta vigília da noite ele vai ao encontro dos discípulos que estavam enfrentando uma tempestade. Mas eles estavam ali debaixo da ordem. Foi o Senhor que disse: entrem no barco e atravessem o lago. E por estarem obedecendo ao Senhor, eles se deparam com uma tempestade. Não é inexplicável essas coisas? Mesmo estando em obediência, nós podemos passar por situações incompreensíveis aos nossos olhos, mas Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de cordel, os irmãos sabem disso. E quando eu meditava na palavra, veio ao meu coração este verso tão simples que diz: mesmo sem entender o que está acontecendo, eu continuo acreditando no que Deus está fazendo. E eu sei que Ele trará bênçãos para nós, porque o nosso Deus é tremendo. Amém, meus irmãos? É sem entender, mas acreditando que tudo dará certo, porque o Deus a quem nós servimos é poderoso. Gratidão por todas as coisas já recebidas, né, irmãos? A fé nele nós não podemos perder. Muitas vezes a situação parece desconsoladora. Parece que não tem jeito, mas terá jeito para a glória do Senhor. Jó diz lá no seu livro, capítulo 37, versículo 5: com a sua voz troveja Deus, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Amém? Com a sua voz troveja Deus, e Ele faz coisas que nós não compreendemos. Jó, um homem rico, perde toda a sua riqueza, perde 10 filhos de uma vez, é acometido de uma enfermidade, e aí ele se dobra diante de Deus. A sua esposa diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: tu falas como uma louca. Ele se dobra, adora e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não compreendia o que estava acontecendo com ele, irmãos, mas ele continuava acreditando firmemente na palavra do Senhor. São coisas inexplicáveis. Mas nós vemos aqui, amados irmãos, a segunda verdade está nos versículos 2 e 3, que diz: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Qual é a segunda verdade que nós encontramos aqui, irmãos? É que a falta de fé pode nos levar a um descontentamento com os caminhos de Deus. A falta de fé pode nos levar a um descontentamento com os caminhos de Deus. O caminho não foi traçado por Moisés, o caminho foi traçado por Deus. Mas os irmãos vejam que sempre que a nação de Israel enfrentava uma dificuldade, colocavam a culpa no seu líder e sempre acusando Moisés de tê-los tirado do Egito para matá-los no deserto. Eles não entendiam, irmãos, que eles estavam sendo guiados por uma nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo durante a noite. Eles desfrutavam de proteção, eles desfrutavam de direção, mas aqui eles estão insatisfeitos com o caminho de Deus. Por quê? Por falta de fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse povo viu o mar sendo aberto, irmãos. Que grande milagre. Viram Faraó e seu exército sendo aniquilados. Eles contemplaram as águas de Mara se tornarem doces. Eles viram tantos milagres ali no deserto, mas diante de uma dificuldade surgia sempre o quê? A murmuração. E o crente que não tem fé, ele está sempre murmurando, sempre reclamando, sempre questionando. Sempre insatisfeito com o seu emprego, com a sua vida, com sua família, com tantas coisas. Mas, amados irmãos, nós temos que fazer como Paulo disse, irmãos: tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que ter fé, nós temos que ter gratidão, irmãos. Surgiu um problema novo, surgiu, mas o Deus que havia resolvido os problemas anteriores era o mesmo Deus que estava presente ali para resolver mais um problema na vida daquele povo. Mas eles estavam sempre descontentes. Sempre descontentes. Paulo diz em Filipenses 4:11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós vivemos de verdade a disciplina do contentamento dentro do nosso coração, irmãos, nós nunca vamos reclamar dos caminhos de Deus.
Nós não vamos reclamar, porque nós estamos enfrentando lutas e provações. Como Abraão esperou tantos anos por um filho, como Isaac esperou, como Jacó esperou. E muitas vezes lá na igreja os casais diziam, mas vocês não reclamam, vocês não... Não, nós vamos orar, Deus ouvirá as nossas orações. Como Deus tem ouvido as orações dos irmãos. E aqui eu já aproveito para agradecer as orações dos colegas pastores, obreiros que se levantaram em prol desta causa. E hoje nós estamos de posse de vitória, porque o Deus a quem nós servimos é bom e misericordioso. Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 18:30 diz, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. O salmista no Salmo 84, versículo 6, ele diz que mesmo que passasse pelo vale de lágrimas, né, irmãos, ele seria cheio a primeira chuva, ou seja, os israelitas quando iam cultuar no templo teriam que passar por um vale difícil, um vale perigoso, mas eles tinham a confiança que não morreriam no vale, que Deus os levaria ao templo para glorificar o seu santo nome. Então nós muitas vezes, irmãos, atravessamos vales difíceis, mas o Senhor diz, estou convosco todos os dias, não é uma vez por semana, uma vez por ano, irmãos, mas é todos os dias nós contamos com a presença de Deus na nossa vida, e Deus estava presente na vida do seu povo, porém a falta de fé levou este povo a um descontentamento com os caminhos de Deus. Esse povo era para ter dito a Moisés, vamos fazer um culto aqui, vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Nós já contemplamos milagres, nós já experimentamos coisas grandes da parte de Deus e certamente Ele vai mais uma vez manifestar a sua glória. Não, irmãos, o povo vai murmurar. Mas nós aprendemos uma terceira verdade, irmãos. É que a oração é o melhor recurso a ser usado quando a situação chega ao seu nível mais crítico. A oração é o melhor recurso a ser usado quando a situação chega ao seu nível mais crítico. Os irmãos percebam que o povo começou a proferir acusações contra Moisés. Acusações maliciosas. A culpa é sua, Moisés. Você tem um plano secreto aí, você quer nos destruir. E a coisa foi ficando tão séria, irmãos, que Moisés percebeu que faltava bem pouco para ele ser apedrejado. A coisa estava ficando muito crítica, chegou ao seu nível mais crítico. Moisés percebe o perigo que estava correndo. E no versículo 4 diz que ele clamou ao Senhor. Amém, meus irmãos? Ele não foi brigar com o povo, irmãos. Ele não foi revidar com o povo. Ele poderia ter juntado um grupo de homens fortes e falar assim, quem está do meu lado, venha e nós vamos combater este povo no braço aqui, na espada. Não, ele vai clamar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida, no nosso ministério, e nós percebemos que a situação chegou a um nível muito crítico. Nós temos que fazer como Moisés, nós temos que ir para os pés do Senhor, chamar a Ele, que Senhor venha, clamar o seu nome, chorar aos seus pés, como foi dito nesta noite. Será que nós temos feito isso, irmãos? Como foi dito nesta tarde por nossos pastores, é uma grande responsabilidade conduzir o povo de Deus. Muitas vezes enfrentamos lutas e falamos para Deus, está difícil, não é verdade? E as esposas sofrem, os filhos sofrem. E nós choramos na presença do Senhor. Mas Moisés nos dá essa grande lição, irmãos, de buscarmos ao Senhor em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés sempre teve essa atitude. Sabe por quê, irmãos? No Salmo 50, versículo 15, o Senhor diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Será que nós temos feito isso, irmãos? Porque em determinados momentos críticos, por exemplo, Pedro no jardim do Getsêmani, foi um momento crítico. E ele puxa a espada e golpeia aquele soldado e arranca a sua orelha. E Jesus diz, Pedro, não é assim. Guarda a tua espada. Jesus realiza um milagre ali.
E muitas vezes nós queremos agir como Pedro. Mas a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite que nós temos que agir como Moisés, nos momentos mais críticos da nossa caminhada. Lá no emprego, muitas vezes nós somos provocados. Você é provocado, provocada por ser um cristão. E você tem muitas vezes vontade de ir lá e revidar. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós temos uma arma poderosa, a oração para a glória do nome do Senhor. Mas uma quarta verdade, irmãos, está nos versículos 5 e 6. E disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos anciãos de Israel. Esses dois versículos nos ensinam que a obediência às orientações de Deus resultam em grandes bênçãos. Você pode dizer amém? A obediência às orientações de Deus sempre resultarão em grandes bênçãos. Quando nós lemos Deuteronômio 28, está lá, irmãos, as bênçãos para quem é obediente e as maldições para quem anda em desobediência. Deus dá algumas orientações, pelo menos 5 orientações a Moisés. A primeira, no versículo 5, passa adiante do povo. Segundo, toma alguns anciãos de Israel. Terceiro, toma a vara na tua mão. Quarto, sobe ali ao monte Horebe. E ali ele vai, irmãos, obedecer à voz de Deus. E quando ele obedece à voz de Deus, amados irmãos, o milagre acontece. Primeiro, irmãos, vamos lá. Primeiro ele passou adiante do povo, escolheu os anciãos. Certamente esses anciãos foram líderes ali que também motivaram o povo, naquela rebelião contra o homem de Deus. Depois ele toma esta vara, irmãos, com que ele havia usado para ferir o Mar Vermelho. Ele sobe ao Monte Horebe, ele faz exatamente como Deus vai lhe ordenar. E quando ele age desta maneira, irmãos, o milagre acontece. Águas em abundância saem daquela rocha para que o povo pudesse ser saciado. 1 Samuel 15, 22 diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Moisés nos ensina, irmãos, que os homens, eles não têm a água, mas podem indicar onde está a água. E a verdadeira água está em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A verdadeira água é Jesus Cristo. Quando ele falou com aquela mulher samaritana, ele disse: você vai me dar desta água, e nós podemos beber desta água e tornar a ter sede, mas se eu te der uma água, você nunca mais terá sede. Jesus Cristo é a água da vida. Amados irmãos, se nós andarmos em obediência, se nós realmente cumprirmos aquilo que Deus diz para nós, certamente o resultado será bênçãos para a glória do Senhor. Deus saciou os sedentos, irmãos. Seu poder foi manifestado naquele lugar. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus. Obediência, irmãos. Obediência. Quando nós andamos em obediência, as barreiras caem, os inimigos são vencidos, as dificuldades, irmãos, são ultrapassadas, porque Deus se agrada quando o seu povo anda em obediência. Mas nós vemos uma quinta verdade aqui, irmãos, dos versículos 8 ao 13. Nós não vamos ler porque já fizemos a leitura para ganharmos tempo. Mas nós podemos enxergar uma quinta verdade, que é a seguinte: nós podemos sofrer terríveis ataques do inimigo após grandes experiências de vitória. Nós podemos sofrer terríveis ataques do inimigo após grandes experiências de vitória, grandes bênçãos. O povo estava sedento, o povo estava com medo de morrer, o povo estava murmurando. Moisés obedece, Deus manifesta a sua glória. Água, irmãos, para alimentar muita gente, mais de 1 milhão de pessoas, animais, e ali todo mundo estava feliz, glorificando a Deus. De repente se levanta quem? Amaleque. Amaleque, seu grupo, que viviam em cavernas, e eles ficavam ali, irmãos, espionando os peregrinos, as pessoas que passavam naquela região para saquearem os seus bens. E eles tomam conhecimento que o povo de Israel estava vindo naquela direção, e estava acampado em Refidim. Então qual é a ideia? Vamos saquear este povo, vamos destruir esse povo, vamos acabar com a alegria deste povo. E não é assim que o inimigo, irmãos, age muitas vezes para comigo e com você. Quando nós somos abençoados, quando nós estamos debaixo da bênção, aí nós temos que ter muito cuidado, irmãos.
A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7 que o inimigo, ele anda rugindo como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Jesus Cristo, depois que passou por uma experiência maravilhosa, o Espírito Santo desceu sobre ele ali. E todos ouviram aquela voz dizendo: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ele é levado para o deserto para ser tentado, atacado pelo inimigo, depois de uma grande vitória espiritual. Aqui está o povo de Deus, diante de uma luta, irmãos. Amaleque vem, né, irmãos, com muita vontade de destruir o povo de Deus. Interessante que esse povo aqui eram os descendentes de Esaú. Eram parentes próximos do povo de Deus. Nós encontramos isso em Gênesis 36, do 1 ao 12. Muitas vezes os ataques não vêm de pessoas de longe. Muitas vezes os ataques vêm de muitas pessoas próximas. Porque quando nós estudamos a história de Jó, os povos que atacaram Jó eram seus vizinhos. Aproveitaram o momento de fraqueza daquele homem de Deus para saquear os seus bens. Certo que fazia parte do plano de Deus. Mas é isso, amados irmãos. Mas assim como Deus deu escape ao seu povo, assim como Deus liderou Josué para vencer aquela guerra, certamente Deus também nos dará sabedoria, graça, força para nós vencermos o inimigo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Assim como Israel caminhava pelo deserto, nós estamos caminhando para a nova Canaã. E mesmo que os inimigos se levantem, Deus lutará em nosso favor. E para concluirmos nessa noite, esta grande responsabilidade, não é, pastor Moisés, pastor André? Por trás das grandes vitórias, sempre haverá intercessores fervorosos e fiéis. Por trás das grandes vitórias do povo de Deus, sempre haverá intercessores fiéis e fervorosos. Porque tem gente, irmãos, que vai para o fronte de batalha, né? Que vai enfrentar o inimigo mesmo ali. Mas tem outros que ficam intercedendo, orando, clamando. Moisés já estava numa idade considerável. E ele escolhe Josué e diz: Josué, você vai guerrear, você vai pegar na espada e vai lutar contra Amaleque. Eu estarei lá em cima orando. E a Bíblia diz, irmãos, como ele já era de uma certa idade, os seus braços estavam pesados. E ali estavam Arão e Hur, segurando os seus braços. Quando as mãos de Moisés baixavam, Amaleque prevalecia. Quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus prevalecia. Então, irmãos, aqueles dois homens de Deus sentam Moisés numa pedra, seguram as suas mãos. E a Bíblia diz que Amaleque foi desbaratado, destruído, aniquilado pelo poder do Senhor. Não era aquela vara, ali não havia nenhum poder mágico, não. Ali era simplesmente simbolizando, significando que Deus estava com Moisés, estava com o seu povo. Muitas vezes, irmãos, nós temos vitórias surpreendentes, mas por trás disso, existem muitas pessoas intercedendo por nós, clamando por nós. E esse texto nos ensina também que nós, líderes, nós precisamos de homens como Arão e Hur, que segurem as nossas mãos, que estejam do nosso lado, dizendo: eu estou aqui com você, pastor, eu estou para te ajudar. Quando você estiver cansado, conte comigo. E esses homens dão esse grande exemplo aqui, este grande exemplo para a glória de Deus. Assim também acontece conosco. E, amados irmãos, eu estava lendo também lá em Gênesis, capítulo 18, do versículo 22 ao 33, e no versículo 29 diz: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Os irmãos sabem que Abraão intercedeu pelas cidades de Sodoma e Gomorra. E quando os anjos vieram ali para destruir aquela cidade, eles pouparam um homem chamado Ló. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de quem? De Abraão, o intercessor. Quantas pessoas da nossa família, quantas pessoas conhecidas estão no mundo, estão perdidas e precisam das nossas orações, e precisam das nossas intercessões. É certo que lá em Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor, um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que intercede por nós, irmãos. Então as nossas vitórias não são resultado dos nossos talentos, dos nossos dons.
do nosso dinheiro, das nossas amizades, da nossa eloquência, não, da nossa influência. As nossas vitórias são resultados, irmãos, do poder de Deus, das intercessões dos irmãos. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Assim como Deus, irmãos, guiou o seu povo no deserto e levou esse povo a um lugar chamado Refidim, um lugar de refrigério. E aquele povo contemplou um novo milagre da parte de Deus. Um novo milagre, os irmãos viram aqui. E lá no versículo 15, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Ebenezer, o Senhor é a minha bandeira. Da mesma forma que Deus levou aquele povo para um lugar inexplicável, situações incompreensíveis, Ele faz o mesmo conosco. Mas o importante, irmãos, é continuarmos confiando no Senhor. Não reclamar, mas continuar esperando. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus aplique esta simples reflexão no coração da igreja, para a glória de Deus. E eu quero agradecer a Fred, aos pastores, por esta oportunidade assim, que eu jamais imaginei que teria. Mas estamos prontos a obedecer aos nossos amados irmãos. Pastor André.